Zé Ricardo rejeita proposta para treinar o Clube de Regatas Vasco da Gama e clube continua sem treinador. E agora, José? Vamos falar mais sobre isso depois da vinheta. Você está no canal Vascaínos do Nordeste. Boa tarde, imensa torcida de norte a sul deste país, a maravilhosa torcida vascaína. Gente, eu resolvi gravar um videozinho curto aqui, porque acabou de sair a notícia de que o treinador Zé Ricardo, ele não aceitou a proposta do Vasco e não vai ser treinador do Vasco. Era algo que estava praticamente sacramentado, né? Segundo as informações que nos chegaram, é que o técnico Zé Ricardo ele retornaria ao Vasco, seria novamente treinador do Vasco. Nessa situação, faltando poucas rodadas, pouco mais de 10 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, e o time se encontra na zona de rebaixamento. Todavia, a gente vi a notícia agora no GE, que é uma fonte confiável, de que o treinador Zé Ricardo ele não aceitou a proposta do Vasco e não vai ser treinador do Vasco, né? E isso, os motivos não foram ou motivos não foram divulgados, né? E aí nos leva a pensar, qual o motivo que faz um treinador rejeitar treinar um clube como o Vasco? Além de que é o desafio de tirar o time da zona de rebaixamento, ou será que é o medo de ser rebaixado com o Vasco e manchar a sua carreira? Será que não teve proposta de nenhuma uma promessa de qualificação para o time, de qualificar esse time, de contratações de peças melhores para a próxima temporada? O que leva um treinador nesse momento a rejeitar um convite para ser presidente do Vasco da Gama, né? Eu achava que agora, iniciando-se uma nova gestão, iniciando-se uma nova temporada, o Vasco teria mais facilidade para trazer não só treinador, mas também jogadores. Um grande empecilho para o Vasco contratar na temporada passada, aliás, nessa temporada, foi o fato de salários atrasados. Quem não lembra do episódio do grande lateral Wendel, do Internacional, que rejeitou vir para o Vasco da Gama a pedido de Abel Braga, que inclusive já foi seu treinador no Internacional, né? Por conta de salários atrasados no Vasco. Ninguém quer trabalhar sem receber, mas com essa transição de presidência, de diretoria, e com a promessa de salários em dias, né? É uma coisa que, pelo menos nisso, a gente quer acreditar que essa gestão do Jorge Salgado, ela vai conseguir pagar os salários em dias, e mesmo o treinador sabendo que vai receber em dia, que vai começar uma temporada no Vasco da Gama, porque a gente está no fim de uma temporada para outra, então o contrato seria no mínimo de 1 ano, né? O treinador teria a oportunidade de montar um elenco, né? De acordo com os seus pedidos, tendo em vista que uma grande parte dos jogadores do Vasco são jogadores emprestados, os quais têm o seu empréstimo vencendo ou agora no final do ano ou no início do ano que vem. Então o Vasco carece de contratar novos jogadores para montar o seu elenco, né? Muitos desses jogadores emprestados já saíram, o caso do Ribamar e muitos outros. Infelizmente o Benítez também está incluso nisso. E aí a gente fica pensando, poxa vida, o Zé Ricardo rejeitou um convite para treinar o Vasco da Gama. Por qual motivo? Que motivo levou o Zé Ricardo a rejeitar esse convite, a não querer ser treinador do Vasco da Gama, né? Não menosprezando o Zé Ricardo, até mesmo porque a minha preferência seria o Luxemburgo, mas diante dos nomes disponíveis no mercado, o Zé Ricardo para mim seria um bom nome, pelo seu perfil de trabalho, a sua maneira de trabalhar. É um treinador que não é da prateleira de cima, mas é um treinador que tem um esquema tático, que tem uma filosofia de jogo. Eu acho que contribuiria muito para tirar o Vasco dessa situação, tendo em vista que o Vasco precisa chegar no mínimo a 44 pontos para se salvar do rebaixamento.
e que um trabalho não precisa ser extraordinário no Vasco para que isso aconteça. Um trabalho mediano com 50% de aproveitamento, até menos, consegue salvar o Vasco dessa situação. Então o Zé Ricardo, para mim, eu acredito que conseguiria alcançar esse objetivo, né? E aí nos leva a pensar também o que foi um burburinho ontem nas redes sociais, principalmente em grupos do WhatsApp, foi o fato do Vanderlei Luxemburgo gravar aquele vídeo, né, falando que estava bem, que já estava disposto e liberado para trabalhar, né? O trabalho dele é futebol, né, treinador de futebol, e mostrou vontade de trabalhar e em seguida direcionou isso para a torcida do Vasco, inclusive salientando que não recebeu proposta do Vasco da Gama para treinar o Vasco, né? Porque antes a informação que se tinha é que o Luxemburgo ele havia recebido uma proposta do Vasco e havia rejeitado, e aí ele desmente isso, falando que não recebeu proposta nenhuma, e pelo fato de não ter recebido nenhuma proposta, ele não rejeitou, né? Ele não rejeitou o convite do Vasco. Isso nas entrelinhas ficou subentendido na cabeça de muita gente que o Luxemburgo estava cavando uma volta ao Vasco da Gama e que de repente agora, com a negativa do Zé Ricardo, o Vanderlei Luxemburgo pode abrir, né, negociação, pode abrir conversação com o Vasco para treinar o Vasco agora nesse final de temporada e para a próxima temporada, né? Esse é um desejo meu, é um desejo de muitos, a maioria dos vascaínos, né? O Luxemburgo ele angariou, ele conseguiu muita simpatia por parte dos vascaínos, né? Ele é bem quisto hoje em São Januário, não só por parte dos torcedores, mas também por parte da diretoria, né? Um cara bem quisto, e é isso aí. Agora o que nos resta é esperar, aguardar para ver se realmente o Vasco vai abrir negociação com o Luxemburgo, ou se o Vasco vai procurar outro nome no mercado, uma coisa que nos preocupa, porque diante dos nomes que nós temos disponíveis, né, não temos boas opções, né? Temos o Thiago Nunes, né, temos o Dorival, ambos eu já antecipo que não tem interesse de treinar o Vasco. Temos outros nomes também, mas que também não manifestou interesse, né? Já declararam que só vão treinar o time na próxima temporada. Então, gente, só nos resta torcer para que dê certo com o Vanderlei Luxemburgo e que ele esteja bem fisicamente, né? Porque no vídeo que ele postou agora, recentemente, ontem para ser mais específico, ele ainda mostrou uma debilidade na fala, uma fraqueza, a fala ainda estava um pouco fraca, né? E que ele esteja em condição física para, caso venha voltar a treinar o Vasco, ele consiga fazer um trabalho semelhante ao que ele fez na temporada passada, né? Também vale salientar que o Luxemburgo, vindo treinar o Vasco, há uma probabilidade enorme de que o professor Antônio Carlos Melo, preparador físico, né, doutor nessa área, uma sumidade aqui no futebol brasileiro e no mundo, possa voltar a trabalhar no Vasco na área de preparação física, né? E com ele também o Daniel Gonçalves, que foi para o Palmeiras junto com a equipe do Luxemburgo, que ele é diretor científico e ele é um cara que é muito importante, que atua na área da preparação física, em trabalho com a equipe de preparação física, né? Trabalha lá em sinergia com a equipe de preparação física. Então é isso, gente, vamos torcer. Qualquer novidade a gente vai estar trazendo aqui para vocês, vamos estar conversando, e eu queria que você deixasse o seu comentário. Você acha que seria uma boa o Vasco, diante da negativa do Zé Ricardo, fechar com o Vanderlei Luxemburgo, ou seria melhor o Vasco ter conseguido fechar com o Zé Ricardo, ou você queria outro nome, tem outro nome de treinador que ninguém está falando e que você acha que seria uma boa para o Vasco? É isso aí, minha gente, boa tarde, vamos aguardar as próximas notícias. Saudações vascaínas.